Então vamos continuar aqui as análises referentes às hipóteses de limitações infraconstitucionais à impetração de mandado de segurança e vamos a mais uma situação, esta prevista no artigo 5º, inciso 3º da Lei de Mandado de Segurança, que é a proibição de impetração de mandado de segurança contra a decisão judicial transitada em julgado. Percebamos que essa limitação é por demais lógica. Obviamente, eu não posso utilizar o mandado de segurança como sucedâneo das ações próprias para discutir decisões transitadas em julgado, tais como a ação rescisória, a revisão criminal ou a querela nulitatis. Então, a regra que nós temos é o seguinte: decisões judiciais transitadas em julgado devem eventualmente ser discutidas através dos instrumentos próprios. A ação rescisória, quando estivermos falando aqui de decisão de natureza civil, uma querela nulitatis, quando se tratar de vício ou inexistência de citação, ou a revisão criminal, quando se falar de processo de natureza penal. Então, não posso me valer do mandado de segurança para discutir uma decisão judicial já transitada em julgado, tá? Essa é a ideia geral. Inclusive, isto está sumulado pelo STF na súmula 268, que diz expressamente que não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial transitada em julgado, ok? Perfeito. Então, essa é a regra geral. Contudo, nós observamos que, em algumas situações, a jurisprudência supera esta proibição, tá? Supera a proibição de impetração de mandado de segurança para discutir decisões judiciais transitadas em julgado. E aí nós vamos trazer aqui as exceções. A primeira está prevista na súmula 202 do STJ, que trata do terceiro prejudicado. Então, imaginemos a situação de um terceiro que, por exemplo, não participou do processo e houve uma sentença, essa sentença transitou em julgado e ele vem a sofrer prejuízos a direito seu em razão desta sentença de um processo que ele não participou. Então, eu tenho aí uma decisão judicial já transitada em julgado que está atingindo aí um terceiro, prejudicando aí seu direito líquido e certo. Então, numa situação dessa, é possível a impetração de mandado de segurança contra esta decisão judicial já transitada em julgado para defender os interesses desse terceiro prejudicado que não participou da lide, ok? Então é a primeira situação, súmula 202 do STJ, que permite a utilização de mandado de segurança para atacar uma decisão judicial já transitada em julgado, e aí especificamente em função desse terceiro prejudicado. Não aqueles que participaram da lide, aqueles que participaram da lide vão ter as consequências da decisão transitada em julgado. Mas esse terceiro prejudicado que não participou da lide pode utilizar o mandado de segurança para defender os seus direitos, ok? Perfeito. Segunda hipótese, tá? Uma segunda hipótese é utilizar o mandado de segurança contra a decisão judicial transitada em julgado quando esta decisão for de índole teratológica, ou seja, uma decisão completamente absurda. Nós temos aí, por exemplo, neste caso, uma decisão do recurso de mandado de segurança 19075 da Paraíba, no qual o STJ admitiu a utilização de mandado de segurança, por exemplo, para atacar uma decisão judicial já transitada em julgado, que determinou a complementação de custos judiciais depois de transitada em julgado a ação de inventário. Entendeu o STJ que era uma decisão teratológica e por isso admitiu a utilização do mandado de segurança contra esta decisão, ok? Então, uma segunda hipótese, utilização de mandado de segurança contra a decisão judicial transitada em julgado quando essa decisão for de índole teratológica, ok? Pois bem, então, temos que realmente observar que a regra geral é não caber o mandado de segurança para discutir as decisões judiciais que já transitaram em julgado. Obviamente, eu quero discutir, eu posso eventualmente utilizar, quando for cabível, a ação rescisória, uma querela nulitatis ou a revisão criminal. Pois bem, mas ainda uma terceira hipótese, fora essas duas que nós falamos, terceiro prejudicado e decisão teratológica, tem uma terceira hipótese que vem sendo admitida pelo STJ,
uma decisão muito interessante, que é em relação a quê? O controle de competência dos juizados especiais a ser feito pelos tribunais de justiça. Então, o que é que o STJ vem dizendo? Vem dizendo o quê? É possível manejar-se mandado de segurança para se controlar a competência dos juizados especiais, ainda que a decisão já tenha transitado em julgado. Eu cito para vocês como exemplo a decisão no RMS 32850 Bahia, na qual o STJ, no seu fundamento, ressalta esta possibilidade, dizendo o quê? Que, por exemplo, imagine que eu tenho uma turma recursal e essa turma recursal se declare competente para julgar uma determinada matéria e o indivíduo, uma das partes, entende que a turma recursal seria incompetente. Então, nessa situação, ou seja, a turma recursal se entende competente e o indivíduo entende que ela não é, dessa decisão caberia mandado de segurança para o Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça controlasse essa competência, dissesse quem é competente aí seria a turma recursal ou não, seria uma vara comum. Só que o STJ vem entendendo que essa situação pode ser discutida ainda que a decisão da turma recursal já tenha transitado em julgado, tá? Então vejam uma situação polêmica, uma situação que deve ser observada com cuidado, né? Porque se nós observarmos, o indivíduo teve, durante todo o curso do processo, a oportunidade para discutir essa questão, né, da competência. Quando fala realmente de competência especial, é competência de natureza absoluta, o indivíduo teria a possibilidade de discutir durante o processo. E o STJ, no caso, vem admitindo, inclusive depois do trânsito julgado, que se impetra este mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça para controlar a competência dos juizados especiais, ok? Como eu disse, é uma situação polêmica, inclusive, por exemplo, o Daniel Amorim defende que não é correta este posicionamento do STJ. Daniel Amorim é contrário, tá? Diz justamente que a parte teria oportunidade de discutir essas questões durante o curso do processo e que muitas vezes pareceria oportunismo discutir essas questões depois do trânsito em julgado da sentença, tá? Mas, não obstante, esse entendimento, como eu falei, o STJ vem defendendo a possibilidade do manejo do mandado de segurança para discutir, para controlar a competência dos juizados especiais. Então, o mandado de segurança impetrado perante o Tribunal de Justiça para controle da competência dos juizados especiais, ainda que já tenha havido trânsito em julgado da decisão. Então, repito para vocês, recurso mandado de segurança 32850 é um desses, e há outras decisões da terceira turma do STJ. Então, é um tema muito interessante que a gente pode, inclusive, discutir aqui nos fóruns do curso, tá? O que é que vocês entendem, se a decisão está correta, se a decisão não está correta, qual é o posicionamento de vocês com relação a essa possibilidade de utilizar o mandado de segurança para controle da competência dos juizados especiais, mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça, ainda que já tenha havido trânsito julgado da decisão. O meu ponto de vista, pessoal, vai ser bastante restrito com essas possibilidades de utilização do mandado de segurança para discutir decisões judiciais já transitadas em julgado, sobretudo porque a lei expressamente proíbe. Então, como eu falei no início aqui, o artigo 5º, inciso 3º da Lei de Mandado de Segurança proíbe expressamente a utilização do writ para discutir decisão judicial já transitada em julgado. Então, existe uma proibição expressa da lei. Então, entendo que a ampliação dessa hipótese deve ser feita com muito cuidado, porque não devemos esquecer o que dispõe expressamente a legislação. Se a lei diz que eu não devo utilizar o mandado de segurança para discutir decisões judiciais transitadas em julgado, a ideia tem que ser entender por prevalecer o entendimento fixado pelo legislador. Eu creio que só excepcionalmente é que nós poderíamos afastar, não é, aquilo que diz a lei e admitir uma outra possibilidade excepcional de cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, tá? Então é uma polêmica
esse entendimento do STJ. Vamos discutir aí no fórum, ver o que é que vocês entendem, ok? Vamos lá, vamos seguir.